Estamos de volta com o Nosso Opinion, esse programa semanal, gravado aqui nos Estados Unidos, na cidade de Miami, sempre com a companhia do jornalista e escritor Marcos Romati, aqui nos Estados Unidos, e no Brasil, com o empresário, empreendedor e economista Cornélio Diniz. E hoje, um dia especial, uma live especificamente para você que se preocupa com seguro de vida, casa, saúde, condomínio. Nós temos um expert aqui, o Dr. Luiz Fernando Garcia, que vai ser apresentado agora pelo nosso amigo Cornélio Diniz. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Jay. Bom dia, Marcos. Bem-vindos ao nosso Opinion. Hoje temos a presença ilustre de alguém que vai fazer diferença na sua vida, que vai te mostrar algumas coisas que a gente precisa. Vamos ter a presença do ilustre Luiz Fernando Panek Garcia, um empresário formado em administração de empresas na Faculdade São Francisco de Bragança Paulista, tem pós-graduação em seguros e previdência privada pela Universidade Mackenzie de São Paulo, foi superintendente de área da seguradora Bradesco, superintendente regional da BVP, Bradesco Vida e Previdência, promotora de vendas, que deu origem à comercialização do crédito consignado Bradesco. É dono de 3 empresas, a Consiga Seg, corretora de seguros, a Consiga Já, que é a financeira, e a Consiga Mais, que é um clube de benefícios. Aliás, Luiz Fernando, já vou direto para a pergunta, Você que tem essas 3 empresas de projeção nacional, financiamento, benefícios e seguro. Explica para a gente aí o que cada uma faz e a quem elas são direcionadas. Bom dia, Cornélio. Antes de mais nada, agradecer meu amigo Jay pelo convite. É uma grande satisfação falar um pouquinho do nosso segmento para vocês e para quem queira entrar nesse segmento e queira conhecer um pouquinho mais. Prazer, Marcos. Obrigado também. Um bom dia para todos vocês. A Consiga, o Grupo Consiga, formado pelas 3 empresas, a Consiga Seg, ela é uma corretora de seguros, ela é especificamente voltada para o ramo de benefícios. Ela é hoje uma das maiores corretoras do seguro de vida massificado no país. Hoje a gente administra uma carteira próxima de 200 mil vidas na Consiga Seg. A Consiga Já, ela é também uma corretora de seguros e uma financeira. O foco da Consiga Já é o crédito para pessoa física e jurídica, o microcrédito na pessoa física, seja crédito pessoal, financiamento de veículo, refinanciamento de veículo, e vai até captação de capital de giro para grandes empresas, grandes corporações, algumas operações de BNDES, alguma coisa parecida com isso. E o clube de benefícios, para quem conhece o mercado de seguros, o clube de benefícios, eu comercializo todas as assistências dos seguros, fora do seguro. Então, para o cliente que queira comprar uma assistência residencial, uma assistência veicular, uma assistência farmácia, um check-up anual de primeiro diagnóstico, ele pode fazer isso através do clube de benefícios. Obrigado, Luiz Fernando. Marcos, a sua pergunta para o nosso entrevistado. Luiz Fernando, muito bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco no nosso Opinion Live. Luiz Fernando, aqui nos Estados Unidos, o seguro faz parte do nosso DNA. A gente tem que ter seguro aqui porque um simples acidente de carro pode gerar uma demanda e a pessoa tirar tudo que você tem, todas as suas economias. Quando você pega uma hipoteca, um empréstimo no banco para hipotecar a sua casa, você tem que ter o seguro dessa hipoteca. Jay e eu, que moramos aqui na Flórida, temos que ter seguros de inundações, contra furacões. Isso tem que entrar no nosso orçamento, no nosso budget. Não tem como fugir disso. Por que essa tradição ou essa atividade, como você queira chamar, não se reflete da mesma forma no Brasil? Marcos, além do fato cultural aqui no Brasil, eu acho que a gente tem que separar a população em alguns segmentos. Se a gente for olhar, observar a classe A e B no Brasil,
eles são tão preocupados quanto o americano em proteção, quando se fala em proteção financeira, patrimonial, proteção de vida ou invalidez, alguma coisa parecida com isso. Quando a gente fala na classe C e D, a penetração do seguro ela é muito baixa, mas seja por falta de capacidade financeira ou seja pela oferta. Um dos nossos braços de operação é atender esse público com o microseguro, né? Levar o microseguro para essa população. A gente tem um fato também, né, do mercado está muito focado em seguro de automóvel, né? O corretor de seguros aqui no Brasil, ele está muito focado no seguro de automóvel. A gente costuma falar que é o papeleiro do automóvel, né? E não há aquele trabalho de cross-seller, né? Não há aquele aproveitamento do cliente que está na base dele e expandindo em outros produtos. A gente precisa olhar para esse segmento e mostrar para esse segmento que ele tem capacidade e que tem produto para ele, né? Tem produto de proteção para ele. Eu acho que tem um pouco, tem a cultura, tem a falta de oferta. O que mais se vende é o que mais se oferece, né? Então, se está faltando, né, se o mercado ainda é pequeno, né? Se a gente olhar o mercado de automóvel hoje, o Brasil tem cerca de 25% do mercado com seguro, né? Se a gente olhar o mercado de vida do Brasil, acho que não chega a 5% do mercado. Esse país tem um potencial gigante de crescimento no segmento ainda, né? Luiz Fernando, obrigado aí por essa informação. Eu queria aproveitar a pergunta do Marcos Omati, dizer o seguinte, isso como cliente, né? E o que a gente vê e as reclamações que a gente escuta no dia a dia. Como tem 5% de vida, 25% de automóvel só, nos Estados Unidos, onde nós moramos, vamos imaginar que aconteceu alguma coisa, bateu um carro, teve um incêndio na casa, ou teve um entupimento na tubulação do condomínio, alguma coisa que aconteceu, as seguradoras, a partir da hora que você chama uma polícia, alguém para investigar, a seguradora da sua seguradora liga para você, te oferecendo toda a assistência. No caso de acidente de automóvel, eles oferecem até dinheiro para te indenizar. E por que no Brasil é totalmente ao contrário? A dificuldade é complicada, a demora é insana, é uma irresponsabilidade, uma falta de assistência e uma falta até de atenção ao próprio cliente, que está, na realidade, o cliente é que dá o suporte financeiro à seguradora. Por que isso acontece no Brasil e no Brasil as pessoas não reclamam sobre isso? Não dá para culpar, Jay, só a seguradora, né? A gente começa que aqui no Brasil, né, vamos dividir a sua pergunta, eu vou fracionar um pouco a sua pergunta, né? Todo mundo aí tem um seguro de automóvel, né? Todo mundo tem um seguro e a legislação aí é muito rígida no mercado americano, né? Então, um cidadão aí que cometa um acidente de carro e cause dano, não precisa nem ser vida, né? Que cause um dano no veículo, se esse cidadão não pagar, ele vai preso. Aqui no Brasil, né, a legislação aqui, infelizmente, ela é muito lenta, né? O cidadão ele atropela, ele mata, ele bate o carro, ele causa um acidente terrível. E se ele tiver seguro, o seguro dá cobertura. Se não tiver, ele vai na frente da justiça e diz que não tem condições financeiras de arcar com isso, acaba ficando por isso mesmo, né? Com relação ao atendimento das seguradoras, né? E eu vou te falar também como cliente, porque eu passei há pouco tempo por isso, né? Um veículo meu foi furtado dentro de um estacionamento, né? E eu fui muito bem atendido por essa seguradora, e em menos de 10 dias eu já estava com o reembolso do meu carro na minha conta corrente, né? Eu vejo que muita gente, quando sofre algum sinistro, a primeira coisa que ela faz, ela recorre ao corretor. E aí cria um cotovelo, né? Porque fala com o corretor fala com a seguradora volta para o corretor, volta. Isso acaba criando um cotovelo, né? Então, um canal direto, segurado e seguradora, isso encurta o processo, né? E hoje, principalmente agora depois da pandemia, hoje virou tudo digital, né? Hoje praticamente é um autosserviço do segurado com a seguradora, né? Agora, tem um outro fator também, que aqui é um pouco habitual, e aí eu como corretor eu já tive esse problema, já passei por isso, né? Que é a autofraude, né?
Então, algumas pessoas querendo levar alguma vantagem, ela provoca o sinistro, né? Nesse caso, aí a seguradora é um pouco mais rígida, ela se aprofunda no caso. Nesse caso especificamente que eu te falei, foi um sinistro dentro de uma empresa, uma pessoa e colocou o braço embaixo de uma prensa, né, para receber o seguro, algo muito sinistro, né? Só que ele caiu na besteira de avisar os amigos dele que ele iria fazer isso. O segurador identificou isso, ele perdeu o emprego, justa causa, não recebeu o seguro e infelizmente, isso são fatos que acontecem. Luiz Fernando, aqui nos Estados Unidos também tem muita fraude, viu? Não se iluda, não. Miami, principalmente, é a capital nacional da fraude dos seguros. Inclusive, quando eu cheguei aqui, que eu aluguei um carro, me ofereceram $5.000 para eu fingir que eu tinha me envolvido num acidente, porque o mínimo que as seguradoras pagam aqui são $10.000, e aí a pessoa me falou, eu fico com 5, você fica com 5, sem você precisar fazer nada. Obviamente eu não aceitei, mas é complicada essa situação aqui também. Jay, só quis fazer esse à parte, porque fica parecendo sempre que é o Brasil, mas aqui nos Estados Unidos também tem muito caso de fraude. Parece que é um dinheiro fácil. Aí eu acho que aproveitador tem no mundo todo, não é exclusivo Brasil, Estados Unidos. Eu acho que aproveitador tem em qualquer lugar do mundo, né? Cornélio, você, em relação à pandemia, uma pergunta para o nosso amigo Dr. Luiz Fernando. Luiz Fernando, a partir de meados de março, nós tivemos aí esse evento, a pandemia, o coronavírus, que tem afetado aí toda a população brasileira. Empresas quebrando, profissionais sendo demitidos. Com relação ao segmento de seguros, o que está acontecendo? Cresceu? Encolheu? Explica para a gente o que está acontecendo com os seguros do Brasil. Boa pergunta, Cornélio. Eu acho que o segmento de seguros, assim como toda a economia mundial, no primeiro momento, foi um susto enorme, né? Eu na minha idade hoje, uns 54 anos, jamais pensei na minha vida passar por um momento desse, né? Então, no início, o mercado, assim como qualquer segmento, ele retraiu. Tá? Ele retraiu e tanto os profissionais da linha de frente quanto as seguradoras, elas foram obrigadas a se reinventar nesse momento, né? E sair trocando pneu com o carro andando, né? A partir de conversando com alguns amigos das seguradoras, né? O mercado, a partir de junho, aqui no Brasil, com a flexibilização de alguns estados aqui no Brasil, o mercado voltou a aquecer. Alguns segmentos, eu creio que pelas pessoas estarem mais em casa, alguns segmentos voltados para o lado residencial e para o lado do seguro de pessoas já começaram a dar uma reagida. A gente tem visto também uma procura um pouco maior no segmento de seguro-saúde, seja para reenquadramento de fatura de prêmio, seja para reenquadramento de atendimento, né? Enfim, eu acho que o susto passou, né? O susto passou. E a gente, como o Brasil, né? Voltando àquela pergunta lá do início, né? O Brasil ele tem um mercado absurdo de crescimento, né? Em qualquer setor do ramo de seguros, né? Então, eu creio que vai ter muita oportunidade ainda daqui para frente, né? O profissional que trabalha com isso tem que ser rápido, né? Tem que se reinventar rápido. Luiz Fernando, em 2001, eu voltei para o Brasil, fui trabalhar no SBT, ali na Anhanguera, em São Paulo, e um rapaz apareceu lá um dia oferecendo seguro de vida, era um seguro para todos nós, com um desconto, etc., uma coisa de companhia. E eu entrei nessa onda. E desde então, desde 2001, eu pago aquilo ali, tem o débito automático da minha conta, do meu banco no Brasil. Só que muita gente me critica, todo mundo que eu conto essa história fala que eu sou louco, que a empresa vai quebrar, que quando quebrar eu vou perder todo o dinheiro que eu investi em todos esses anos e vai chegar na hora da minha aposentadoria, quando eu poderia usufruir desse dinheiro, eu não vou ter o dinheiro porque a empresa quebrou. Tem fundamento isso?
Marcos, você me fez ficar um pouquinho mais velho, cara. Quando eu comecei nessa área, lá em 1992, eu trabalhei antes do Bradesco, eu trabalhei no Banco Itaú e depois é que eu fui para o ramo de seguros. Lá naquela década, a gente ouvia isso, né? Faz muito tempo que eu não ouço isso, né? Mas a gente tem aqui no país um setor muito regulado, né? A SUSEP ela é muito incisiva com relação às provisões técnicas, às reservas técnicas, né? E você tem hoje as maiores seguradoras do país, né? Ligadas também a um braço financeiro muito forte, né? Eu te diria que isso é impossível, né? Se isso acontecer, eu acho que eu vou ser seu vizinho aí em Miami. Vamos ganhar um vizinho em Miami, Marco. Tá vendo que maravilha? Não. Espero que não. Espero que não. Você, Luiz Fernando, mas não quero ser seu vizinho ainda não. Não, ainda não. Luiz, aproveitando aqui para falar em termos de percentual, quem é que pode ou não pode usar seguro, os fumantes e os não fumantes, os alcoólatras e não alcoólatras, tem uma variação. A gente vê sempre quando se aplica para um seguro de saúde, eu estou falando de saúde especificamente, tem uma diferença grande. Quer dizer, isso é uma coisa natural, o não fumante paga menos, o alcoólatra paga menos, ou eu posso dizer que não fumo e sou um fumante veterano e pago menos? Aqui no Brasil, não, Jay. Aqui no Brasil, as seguradoras elas utilizam a tabela por faixa etária. Então, o que define preço aqui é a idade. E o que pode acontecer é a pessoa, um fumante, que tem um problema ocasionado pelo fumo, ela entrando na seguradora, talvez ela tenha que cumprir um período aí de carência para poder ter uma cobertura especificamente para esse problema que foi ocasionado pelo cigarro, né? pelo fumo, pelo álcool. Né? Mas o preço que define é faixa etária. Você sabe, Luiz Fernando, que aqui nos Estados Unidos existe uma lei que você, se é fumante, você tem a autorização para sair e fumar e voltar. Agora, em compensação, o seu salário cai, porque você está perdendo hora de produção de trabalho. Cornélio, sua pergunta para o nosso amigo Luiz Fernando. Jay, Marcos, o Brasil acredito que tem o maior volume de seguros em relação a veículos. E a gente tem visto nas reportagens um incremento significativo aí de aumento de furtos e roubos. Como é que tem sido a postura das seguradoras com relação a isso? Quer seja em o pagamento de prêmio, quer seja como é que a seguradora está avaliando essa situação de aumento de furtos e roubos? Eu acho, Cornélio, que as seguradoras, de uma forma geral, isso aconteceu com todas, né? Ela fez um mapeamento dessa região, né? Dessas regiões com maior volume de furtos, né? E hoje a precificação do seguro de automóvel ela se dá com base no CEP da residência do cliente. Então, você tem, por exemplo, em São Paulo, você tem zonas com maior custo de um determinado veículo, numa outra região você tem para um outro veículo. Eu acho que foi uma forma inteligente, né? Você precificar o risco de acordo com o que acontece naquela região especificamente. Né? Saindo de São Paulo, isso acontece com os estados, acontece com as cidades na mesma proporção. Luiz Fernando, faz mais ou menos 2 anos eu li uma reportagem que me interessou muito, que falava que tinha sido aprovado um acordo entre Brasil e Estados Unidos, que a pessoa que trabalhou um tempo no Brasil e outro tempo nos Estados Unidos, que é o meu caso, poderia juntar esses anos de trabalho para somar anos de aposentadoria, que tem o mínimo no Brasil e tem o mínimo aqui nos Estados Unidos também. Você sabe como é que está isso, se isso foi levado adiante, se está válido ou não? Na época em que eu trabalhei mais voltado com a previdência privada, eu também vi sobre essa matéria, mas eu não ouvi falar mais nada com relação a isso. Né? Os sistemas são muito diferentes. Né? O Social Security, o INSS
aqui no Brasil são muito diferentes, né? Eu creio, não posso te dar uma resposta certa, que isso não avançou. Que pena, Luiz Fernando, porque eu estava contando com isso para trabalhar um pouco menos, entendeu? Aqui nos Estados Unidos, que do jeito que a coisa dá, rapaz, eu não vou parar de trabalhar tão cedo, viu? Eu creio que você deva ter um plano de previdência privada, né? Mas se não tiver, depois eu te chamo no particular, que a gente vai falar sobre isso, tá? Podia perder a oportunidade aqui, Jay. Ele está fazendo a propaganda da Consiga, rapaz. Consiga segue. Olha, Luiz Fernando, veja bem, em falando de Consiga segue, as suas empresas, em função da pandemia, colocaram todos os funcionários, que a gente conversamos um pouquinho antes do programa, em home office. Você pretende, ao melhorar a economia brasileira, como está voltando agora, e 80% já está realmente em atividade, você pretende manter as pessoas em home office ou você pretende trazê-los de volta para o escritório? Eu já pensei muito a respeito disso, né? Eu senti nesse momento e eu contratei algumas pessoas, né, depois da pandemia para trabalho especificamente em home office, né? E é um trabalho que tem dado muito certo, né? Eu acho que no mundo todo está vendo um nível de desemprego muito elevado, né? E aqui não vai ser diferente, não está sendo diferente. E a gente tem uma mão de obra muito boa no mercado que a gente pode aproveitar para o nosso segmento, né? O nosso segmento, basicamente, nós somos consultores de seguros, né? Quando você fala para um cliente, você tem, no nosso caso, desenhar a vida dele, né? Para poder encontrar o melhor benefício para esse cliente, né? E eu, pelo menos nas últimas 4 contratações que eu fiz, com pessoas até com mais idade do que eu, né, a gente está tendo um resultado muito expressivo. Além do fato, né, que e você sabe como é que é São Paulo, você conhece bem, né? Eu tenho funcionários da Zona Leste, eu tenho funcionários de Diadema, eu tenho funcionários de Santana, no Parnaíba. Esse cidadão de Santana, no Parnaíba, no mínimo, ele perdia 4 horas por dia de trânsito, né, para ele ir até o escritório e voltar. Essa pessoa, ela está se dando muito bem em casa. Ela acorda, toma um café, já está no trabalho, depois ela encerra, vai para fazer a janta ou cuidar das suas coisas. Eu tenho certeza absoluta que esse modelo de home office ele vai ficar. Nós tivemos a sorte, Jay, que eu já tinha tentado fazer um ensaio de home office antes da pandemia acontecer, né? Então, eu já tinha desenvolvido ferramentas, eu já tinha desenvolvido um software para poder fazer isso, para poder acompanhar. Estava em fase de implantação e eu fui obrigado a implantar, né? Eu fui obrigado a colocar em prática, né? O Cornélio chama 5 anos e 5 meses, né, Cornélio? Eu fiz em 5 dias. Fui obrigado a ser um pouquinho mais rápido. Exatamente, Luiz Fernando. Tem gente que foi 5 anos em 5 meses, 5 meses em 5 dias. Aliás, a pergunta é voltada para isso. Quando o pessoal foi para suas casas, certamente houve um aumento de acidentes domésticos, de sinistros que provavelmente não eram previsíveis, ou pelo menos uma quantidade menor acontecia. A questão é, como é que as seguradoras reagiram a isso? O primeiro impacto que as seguradoras avaliaram foi a questão de morte, né, do Covid, né? Então, algumas seguradoras que nos seus planos de seguro de vida não tinham carência, né, elas foram obrigadas a retrair, fazer as alterações nos seus regulamentos para poder, não para os clientes que já estavam, mas para os clientes que aderirem daquele momento para cá, precisou fazer um reenquadramento dentro desse produto, né? Com relação a outros ramos de seguro, né, eu acho que não a questão da violência, porque aí é uma questão de segurança e não uma questão de seguro, né? Eu acho que a pessoa em casa ela acabou descobrindo algumas coisas que ela deveria ter feito há um bom tempo e não fez, né? Então,
aquele cano lá que estava vazando há muito tempo, é a hora de acionar a assistência da seguradora para resolver, né? Eu acho que muita gente acabou utilizando esses serviços, né? Muitos dos clientes que fazem o seguro, seja o residencial, por exemplo, ele não tem noção de quantas assistências ele pode utilizar sendo cliente da seguradora. Eu acho que esse momento agora ajudou que ele descobrisse, né, o que ele, por aquilo que ele paga, né, e o que ele pode utilizar. Luiz Fernando, aqui nos Estados Unidos há uma opção chamada reverse mortgage, que numa tradução livre seria uma hipoteca invertida. Ou seja, você deixa de pagar a sua hipoteca e, obviamente, você está abrindo mão do uso e fruto do seu imóvel depois que você morrer. Você não pode transferir para os seus filhos, nem para o seu cônjuge. Aquilo ali fica para a empresa que deixou de receber, que, aliás, está pagando a hipoteca no seu nome. No Brasil, tem algum similar a esse produto? Marcos, existem vários estudos com relação à hipoteca reversa, né? Hoje aqui, algo, mas é pouquíssimo parecido com isso, existem as operações de home equity, né? Mas é bem diferente. Aí você tem um limite de adesão. Aqui o cliente ele tem que encerrar o prazo da hipoteca dele com no máximo 80 anos de idade. É um pouco diferente do conceito da hipoteca reversa que é praticada aí, né? E também, né, no caso dessas operações aqui, ele recebe o montante à vista e ele quem tem que administrar esse montante. Já com uma carência de 2 meses ou até 6 meses, ele tem que começar a pagar por essa hipoteca, né? Então, seria mais uma operação de crédito com garantia de imóvel e aí também acompanhada de um seguro, né, de danos ao imóvel e um seguro de vida para que dê cobertura no caso da falta dele, né? Que essa operação seja liquidada. É bem diferente dessa operação. O que você está falando, no caso, seria você obter um empréstimo do banco colocando o seu imóvel como colateral, é isso? Isso, perfeito. Tá bom. Luiz Fernando, agora com a expectativa das vacinas, com essa diminuição desse estresse que a pandemia proporcionou, como é que você vê agora o ramo de seguro para o segundo semestre, para o final do ano, e as expectativas para 2021? A minha expectativa está muito alta. Eu estou até com medo disso, né? Por você ter uma expectativa muito, muito alta, né? Mas, pelo que a gente está passando nesse momento, eu acho que a sensibilidade do cliente em qualquer parte do mundo vai ser muito grande com relação à proteção, né? Principalmente quando a gente falar em proteção de pessoas, né? que é o segmento que eu mais gosto de atuar, né? Eu julgo que dentro de todos os produtos que o mercado segurador oferece, o que traz um benefício com maior dignidade para as famílias é o seguro de vida, é o seguro de pessoas, né? E a gente já percebeu que esse mercado, de alguns meses para cá, ele já está retomando, ele está crescendo. Eu tenho amigos corretores que nunca trabalharam com o segmento de vida, né, que estão aproveitando dentro da sua própria carteira, ligando para os clientes. E eu incentivo muito esses parceiros, né, esses amigos, porque é um segmento carente, né? A população é carente na proteção de pessoa, né? Eu falo sempre para a nossa equipe, né, que o trabalho que a gente faz, dificilmente a gente vai saber o que a gente proporcionou para o cliente, mas as famílias deles vão saber muito aquilo que a gente fez, né? O seguro de vida, ele é uma vírgula na família da pessoa, né? Ele é uma vírgula que muda toda a história, né? Seja por um momento de falta, seja por um momento de invalidez, que todos nós estamos fadados até algum sinistro e passar por isso, né? Eu espero, não, eu tenho certeza absoluta que vai ser um mercado muito competitivo e muito atraente. E é bom porque aí a gente vê hoje as seguradoras se reinventando também, né?
trazendo uma perfumaria para dentro dos seguros, né? Deixando ele muito mais atrativo, né? Colocando assistência PET dentro de um seguro de vida, colocando um residencial básico, colocando uma nutricionista, uma assistência de enfermeira por videochamada. Eu acho que isso é muito bom, né? Para o mercado, para o cliente e para o corretor é excepcional. Estamos terminando esse nosso Opinion Live com o Dr. Luiz Fernando Garcia, dono da Consiga Segue, Consiga Já e Consiga Mais. 3 empresas voltadas para seguro. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de tê-lo aqui conosco, Luiz Fernando. Cornélio, seus agradecimentos, por favor. Obrigado, Luiz Fernando. Esclarecedoras as suas respostas. E a gente tem que dar o recado para os brasileiros, né? Temos que nos proteger e proteger as nossas famílias. Marcos. Luiz Fernando, você falou em expectativas e você está em Bragança Paulista, então qual é a sua expectativa? Ou melhor, boa sorte para o Bragantino no Campeonato Brasileiro e até a próxima. Luiz Fernando, você veja bem, esse flamenguista não perde oportunidade, né? Só porque o Fluminense foi campeão em 1952, ele está até hoje relembrando isso para mim. Olha, Luiz Fernando... Jay, o seu Fluminense perdeu para o Bragantino meu Deus, essa semana. 2-1. Essa semana. Vocês têm que entender que o Fluminense foi gentil ao nosso convidado. Você tem que daí. Ô Marcos, eu prometi para o Jay que eu não ia falar do Bragantino e Fluminense. Foi uma das condições que ele me permitiu estar aqui, né? Mas já que você falou, desculpa aí, tá, Jay? E tá gravando, viu, Marcos? Tá gravando. Olha, vamos terminar aqui o seguinte, olha. Muito obrigado, Luiz Fernando, pela gentileza, por esse, conforme o Cornélio falou e o Marcos também, por você estar esclarecendo e nos educando e ajudando muita gente. Nos Estados Unidos tem, inclusive, seguros de sócios. No caso de um sócio faltar, o seguro cobre o outro lado e o sócio trabalhador não tem que lidar com o filho, com a esposa, que vai entrar na empresa sem ter o conhecimento que o outro sócio tinha. Então, muito obrigado aí pela gentileza, por você estar aí dando esse esclarecimento. Eu acho que é importante nós estarmos sempre preocupados, e você que falou, interessante, o seguro é uma vírgula na vida de uma pessoa, e essa vírgula pode trazer muitos benefícios. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Cornélio Diniz, esse economista, empresário lá de Belo Horizonte, nos ajudando. Muito obrigado, Marcos Almaty, esse escritor, jornalista aqui nos Estados Unidos. E obrigado, doutor Luiz Fernando Garcia, lá em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, gentilmente nos atendendo. Um abraço grande. Esse é o nosso Opinion Live. Um abraço grande. Até a semana que vem. Fique com Deus. Um abraço.